Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia de finanças pessoais que é, ao mesmo tempo, muito simples e com um poder de transformação enorme. É um modelo que pode, de verdade, mudar o jeito que a gente organiza e principalmente o jeito que a gente pensa sobre o nosso dinheiro. Bom, tudo começa com um padrão, um jeito de lidar com o dinheiro que é tão, mas tão comum que talvez soe bem familiar para muita gente. A observação é simples. A grande maioria das pessoas, quando se trata do próprio dinheiro, acaba concentrando quase toda a energia, todo o foco no presente. Os recursos, o planejamento, tudo vai para a satisfação imediata, para as necessidades e desejos de hoje. E olha, viver o momento é importante, claro, só que essa é só a metade da história. E é aqui que a coisa complica. Nessa dedicação total ao agora, o amanhã acaba sendo deixado de lado. O futuro vira uma coisa abstrata, sabe? Algo para se preocupar, depois. Na prática, ele é simplesmente esquecido. E esse esquecimento, ele tem um preço. Um preço que não é pago hoje, mas que vai se acumulando quietinho ao longo do tempo. E não se engane, esse erro não é pequeno. Ele custa caro, muito caro mesmo. Vamos dar nome aos bois. Isso é um erro financeiro fundamental, porque quando a gente direciona todos os nossos recursos para o presente, na prática, é como se estivéssemos criando uma dívida com o nosso eu do futuro. E essa é uma dívida que, um dia, vai bater na porta para ser cobrada. Isso tudo leva a gente a uma pergunta que não quer calar. Tá, mas será que não tem um jeito mais simples de pensar sobre isso? Uma forma de escapar dessa armadilha sem ter que complicar demais a vida? E a resposta é sim. A solução que a gente vai ver aqui é um modelo mental, uma estrutura bem simples dividida em 3 partes. Ela foi pensada para trazer clareza e, principalmente, equilíbrio para o jeito que a gente lida com o nosso dinheiro. Agora, o que é mais curioso nisso tudo é essa tensão aqui. A ideia por trás do modelo é incrivelmente simples, quase óbvia. Só que na prática, no dia a dia, ela é ignorada pela maioria das pessoas. É justamente a simplicidade que a torna tão poderosa, mas é também o que faz com que ela seja tão facilmente esquecida. Então, que modelo é esse afinal? É a gente começar a enxergar todo o nosso dinheiro dividido nesses 3 potes, nesses 3 propósitos bem claros. Uma parte para sobreviver, uma parte para viver e, o mais importante, uma parte para crescer. Vamos entender cada uma delas. Sobreviver, viver e crescer. Cada uma dessas partes tem uma função muito específica e essencial. O segredo do jogo não é focar em uma só, mas sim entender como elas trabalham juntas para criar uma vida financeira que seja equilibrada e, acima de tudo, sustentável. A primeira parte, sobreviver, é o alicerce de tudo. É aqui que entram os custos de vida que não dá para negociar. Aluguel ou a prestação da casa, as contas de luz, água, internet, o supermercado, o transporte para o trabalho. Enfim, é o dinheiro que garante que a estrutura básica da vida está segura e funcionando. Sem essa base sólida, o resto todo fica bambo. Depois, a gente tem a parte para viver. E olha, é muito importante dizer, esse modelo não é sobre viver se privando de tudo, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele entende que aproveitar o presente é fundamental. É aqui que entra o lazer, os hobbies, o jantar com os amigos, aquela viagem de fim de semana, os streamings. É o dinheiro que a gente separa de propósito para ter qualidade de vida hoje. E por último, a gente chega na parte que é o verdadeiro antídoto para aquele erro caro do começo. A porção para crescer. Esse é o dinheiro que vai trabalhar pelo nosso futuro. São os investimentos, a poupança para objetivos maiores, como comprar um imóvel ou ter uma aposentadoria tranquila, a criação de uma reserva de emergência. É a parte que garante que o nosso eu do futuro vai ter segurança e oportunidades. Esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar a ideia. E embora ele mostre uma divisão igual em 3 partes, o ponto principal não é a porcentagem exata, tá? Isso vai mudar muito de pessoa para pessoa, de momento de vida. Para alguns, uma regra como 50, 30, 20, ou seja, 50% para sobreviver, 30% para viver e 20% para crescer, pode ser um bom começo. O mais importante é ter a intenção de manter o equilíbrio entre essas 3 áreas. No fundo, adotar essa forma de pensar é uma escolha. É a decisão consciente de desligar aquele piloto automático financeiro, sabe? Aquele que nos leva a gastar sem pensar muito. É começar a agir com intenção, colocando o hoje e o amanhã na balança. Então o que a gente tem aqui é um contraste bem claro. De um lado, o caminho que a maioria segue, a reação quase que impulsiva de consumir tudo que se tem no presente. E do outro, o caminho intencional, o ato de deliberadamente equilibrar as necessidades de hoje com a construção de um futuro sólido. É a diferença entre simplesmente reagir
e, de fato, planejar. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. A cada dia, a cada real que a gente gasta ou guarda, um futuro está sendo desenhado. A pergunta que esse modelo nos força a fazer vai muito além de planilhas e aplicativos. É algo bem mais profundo. Com as nossas atitudes de hoje, que tipo de futuro a gente está, de verdade, construído?